Mãe tá aqui, tá, filho? Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos. Nesse vídeo eu vou contar sobre a minha história com a amamentação. Eu tive algumas dificuldades no início para amamentar o Davi, ele perdeu um pouco mais de peso do que precisava. Então eu vou contar aqui como foi a minha história, como que melhorou, né? Como que a gente foi superando e o que que a gente precisou fazer ao longo do tempo, inclusive para conseguir não oferecer nenhuma vez a fórmula. Depois eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre as dicas, sobre bomba que eu utilizei, sobre como que a gente dava o complemento. Primeiro, Davi nasceu, a gente teve aquela golden hour. Eu tive um pouco de agonia nessa golden hour, porque quando Davi nasceu, eu tive um sangramento um pouquinho maior do que o normal, e as médicas precisaram ficar olhando se eu estava com o útero contraído ou não. Então, para mim, não foi um momento assim tão tranquilo, sabe? Mas Davi ficou lá, tranquilo, ficou contato pele a pele. Que eu me lembre, ele até. Eu tentei amamentar ele ali na hora, né? Teve um pouquinho de sucção. Depois ele foi para um bercinho aquecido para melhorar a temperatura dele. Ele tá aqui embaixo, então de vez em quando eu vou olhar aqui. Na verdade, cada hora ele vai estar num lugar. Aí ele foi para um bercinho aquecido. A gente demorou um tempo até a gente conseguir ir pro quarto. Foi um dia que eu não descansei muito também. No hospital a gente não consegue descansar muito. Tem o bebê que acorda e tem enfermeira que toda hora entra, né? Mas eu amamentei nos dias que estava lá no hospital. A enfermeira sempre vinha, eu chamava sempre a enfermeira para ver se estava com pega certa, estava tudo certinho. Mesmo assim, eu tive um pouco de fissura assim no peito, machucou um pouquinho. Lá mesmo, elas já fizeram uma pomadinha para eu passar. Essa pomadinha foi tipo mágica, me ajudou demais. Foi melhorando assim ao longo do tempo. E Davi saiu do hospital, tinha perdido um pouco de peso lá normal, mas saiu. Aí depois a gente foi na pediatra, se eu não me engano são com 7 dias. Davi tinha ganhado pouco peso, e aí a médica falou, olha, daqui a 2 dias vocês voltam. Nesse mesmo dia que a gente foi na médica, a gente também foi na consultora de amamentação. E aí ela foi lá, mostrou como eu tinha tido fissura, inclusive, né? Ela mostrou como é que amamentava, como é que não sei o que, ela já foi dando mais instruções. Inclusive, ela deu instrução pra gente se a gente quisesse fazer translactação, se tirasse o leite um pouco e dar para ele. Eu não sei se ela já tinha reparado que eu não estava com tanto leite. Mas naquele dia ela inclusive me falou que se eu quisesse eu já podia ir dando leite para ele com a sondinha de translactação. Então ela me deu uma sondinha para eu utilizar. E aí pronto, daí a 2 dias eu voltei para pesar o Davi. O Davi tinha perdido mais peso. Tinham sido 2 dias muito difíceis. Davi era um bebê que dormia bastante. A gente tinha que inclusive acordar ele para mamar. E nesses 2 dias depois da pesagem com a pediatra, ele tinha passado assim as 2 manhãs acordando o dia inteirinho assim, e eu super cansada, sem conseguir descansar. E ele toda hora acordava e mamava, e mamava, e mamava, e acordava de novo, e acordava de novo, e não dormia, e nem eu. Então, assim, foram 2 dias bem cansativos com essa questão dele querer mamar o tempo inteiro. Parecia que não ficava saciado. E aí, quando a gente foi fazer a pesagem, ele tinha perdido peso. E aí eles já falaram que era para fazer complemento, que era para tentar complementar se conseguisse com o meu leite, se eu tivesse. Se eu não me engano, eu já estava tirando por conta da consultora de amamentação ter me explicado como é que fazia, eu já estava tirando algum pouquinho ali. E também eu colocava aquele coletor, sabe? Enquanto Davi amamentava de um lado, do outro lado eu colocava o coletor e coletava. Não coletava muito, mas o que coletava eu guardava na geladeira. E aí eu poderia ofertar para ele isso, né? Poderia fazer esse complemento. Eles também me passaram como é que seria com a fórmula, se eu fosse oferecer fórmula, a quantidade que seria, mas era uma quantidade complementar. Não era como se ele precisasse tomar só a fórmula. Ele iria mamar o peito e depois tomar a fórmula como um complemento ou o meu próprio leite como complemento. Eu escolhi não dar a fórmula. E talvez eu passei alguns perrengues por conta disso, mas eu acho que foi a decisão acertada. Porque talvez se eu tivesse oferecido a fórmula, ele teria succionado menos, né, o peito, porque ele teria ficado saciado, ao invés do que aconteceu, que é que ele não ficava saciado e precisava sugar mais. E além disso,
como eu dava o complemento e era o meu próprio leite, eu precisava tirar. Então, eu precisava estimular a mama para sair mais leite. E aí eu estimulava e tirava o leite. No início eu não tinha bomba. E eu achei que tudo bem não ter bomba, o complemento no início era pouco, o meu leite não saía tanto. E a gente com aquele monte de coisa, um bebê recém-nascido em casa e tal, é cansativo. Até para pensar em qual bomba comprar era difícil, né? Então acho que eu demorei ali umas 2 semanas para comprar essa bomba. Se eu fosse pensar hoje, eu teria comprado a bomba antes de nascer o neném. Inclusive, porque se você comprar com antecedência, você compra na China, compra no AliExpress, esses sites assim, compra muito mais barato. Porque eu comprei, tipo, no Mercado Livre. A mesma bomba, acho que seria metade do preço se eu tivesse comprado no AliExpress ou algum site desse tipo. Então, hoje em dia, eu compraria antes, até para não ter esse trabalho. Porque se você tiver o risco, né, de não ter leite suficiente e você tem que ficar tirando, eu ficava tirando com esse coletor que não tirava tanto, e eu acho até que isso aí ajuda o peito a cair. Sinceramente, hoje em dia eu não vou usar coletor de jeito nenhum, porque eu acho que a criança fica aqui no seu peito, pelo menos você fica segurando aqui, né? E o coletor fica lá pendurado. Seu peito já tá maior, com aquele trem pendurado, não sei quantas horas por dia, ajuda o peito a cair. Eu não quero mais coletor na minha vida, não. Mas aí era desse jeito, era com o coletor de um lado e eu espremia. Muitas vezes, depois que ela amamentava, eu ia espremendo, eu aprendi a tirar o leite e fazer as coisas assim relacionadas a leite com esse livro aqui. Eu li esse livro aqui antes de Davi nascer e eu estava super empoderada no meu conhecimento e com toda a certeza de que tudo ia dar certo, que não existe leite fraco, que o leite da mãe dá conta. Mas a realidade, gente, é que não sou só eu que tenho esse problema. Várias pessoas, não acredito que seja a maioria, mas várias pessoas têm problemas para amamentar o bebê. Então, seja leite insuficiente, seja porque teve mastite. Ai, meu Deus. Vamos ver. Tá tudo bem, né, filho? Ah, não. Tombou, não foi, meu amor? Tombou um pouquinho, mas tá tudo bem. Então, várias pessoas, eu vou ficar aqui com ele só porque ele caiu um pouquinho. Várias pessoas têm algum tipo de problema com a amamentação, sabe? Então, às vezes tem mastite, às vezes tem muita fissura e tem muita dor para amamentar. Às vezes tem isso que eu tive, que é tem pouco leite, por diversas razões, inclusive o cansaço, estresse, assim, a gente fica nervosa no início, quer desejar. Então, assim, realmente, o natural, o normal, o que dá certo para a maioria, realmente eu acredito que é a amamentação funcionar. Mas para algumas pessoas tem problema, sabe? E assim, eu amei esse livro, super indico para quem quiser ler, mas eu acho que nele falta às vezes que dá errado mesmo. Porque tem gente que tem problemas para amamentar, sabe? E aí não fala nada sobre isso. Só fala que você vai dar conta e que vai dar certo. E como que é para fazer para dar certo. Então, o que tinha que fazer? Porque eu não tinha o leite suficiente, tinha que dar o complemento. Não queria dar complemento de fórmula e queria dar só o meu. Então, eu precisava tirar o leite de alguma maneira, tirava com o coletor, eu espremia o peito aqui, como eu falei, aprendendo no livro, e depois eu tirava com a bomba. Mas eu tirava, gente, era assim, a raspa da raspa da raspa, e eu conseguia tirar. Tem que fazer também a higienização dos materiais, tem que ficar tudo esterilizado, isso dá um trabalho. Um trabalho, vocês não têm noção, dá muito mais trabalho que amamentar, ter que esterilizar essas coisas todas. E aí eu dava esse complemento e no início, que eu tinha pouco leite, era 30 ml, eu sei que eu tirava o complemento numa mamada para dar na outra e eu não conseguia guardar nada. Eu tinha zero de leite. E aí tinha dia, principalmente chegando de noite, porque eu acho que a minha mãe, assim, sempre falou um negócio muito certo, que é você precisa descansar para dar leite, principalmente nesse início. E aí, chegava de manhã, eu às vezes tinha leite, que tinha dormido e tal. E aí eu não dormia, ficava o dia inteiro perambulando, tem um monte de coisa para fazer, conversar, organizar coisa, dobrar roupa de criança, ver qual roupa que tem que ir trocar, tem que amamentar também, aí trocar. Tem aquele monte de coisa para fazer e eu não descansava. Chegava de noite, às vezes não tinha leite.
E não é assim, ah, Silvana, será que não tinha leite mesmo? Não tinha, gente. Não tinha aqui. Davi mamava e chorava às vezes. Teve dia de Davi mamar 40 minutos e depois eu dar uma dose inteira de leite, uma quantidade de leite que a médica indicava para um dia que eu não tivesse em casa e ele beber tudo. Tipo assim, a gente ir dando e dando e dando e dando até ele beber aquela quantidade que é a quantidade de quando eu não tô e depois ele dormir. Eu tentava tirar com a mão, saía nada de leite, tentava tirar com o coletor, saía nada, tentava tirar com a bomba, saía nada. Eu já cheguei a ficar 30 minutos com a bomba e não saí nada, a bomba seca. Então eu tinha realmente, em alguns momentos, leite nenhum, principalmente de noite. Era principalmente relacionado ao cansaço. Então eu passei bastante dificuldade assim para tirar o leite e com esse negócio, algumas noites, Davi ficava muito estressado de noite e aí eu queria dormir, às vezes eu tinha um pouquinho de leite, mas era uma quantidade pequena que eu queria guardar e queria que ele tentasse mamar mais no peito. Aí a gente ficava nesse ciclo e tal, até que eu às vezes dava essa quantidadezinha de leite, ele dormia, eu conseguia descansar e aí conseguia dar o peito de novo, né? Ele conseguia mamar e conseguia se alimentar de verdade. No início ficou eu e Graciliano me ajudando com as coisas. Depois a minha mãe veio. Depois Graciliano tirou férias, acho que a gente ficou 2 dias assim, sem ninguém. Graciliano tirou férias, a mãe dele veio, depois a mãe dele foi embora e Graciliano ficou mais. Até Davi fazer mais ou menos 2 meses, eu tive ajuda e depois era só eu. E esses 2 meses foi o tempo mais ou menos que durou essa saga assim da amamentação. O primeiro mês mais forte de não ter leite e depois o segundo mês foi a adaptação para tirar o complemento. Então, não tendo tanto leite, tendo essa questão de vez em quando não saía nada de leite e eu passar alguns sufocos que a minha mãe me ajudava ou o Graciliano ajudava. Teve dia, por exemplo, que aquele pouquinho de leite que tinha mais, eu falei, mãe, dá para Davi, dá um jeito dele dormir e eu vou dormir aqui. Isso aí, 6 horas da manhã, já tinha passado uma noite difícil. E aí minha mãe dava aquele negócio, ficava com o Davi aqui na sala para eu dormir no quarto. E aí teve dia assim que minha mãe nem acordou. Tinha que acordar de 3 em 3 horas. E que aí Davi dormiu umas 4 horas seguidas. E eu dormi também essas 4 horas. E aí quando Davi acordou, pronto. Resolveu. E aí era no sufoco, assim. Por causa de não ter a fórmula. Mas a escolha de não ter a fórmula foi porque isso aí ajudou, entendeu? Talvez nesses períodos em que eu passava esses sufocos e que Davi tinha que mamar mais, eu tinha que descansar, talvez eu teria dado fórmula, Davi teria tomado a fórmula, eu não teria ido dormir, não teria descansado, continuaria sem leite, teria estragado a minha amamentação. Eu acho que mesmo com esses sufocos, eu não me arrependo de não ter dado a fórmula. Aí a gente foi na consultora de amamentação de novo e falamos que estava com esse problema de não ter a quantidade de leite nem para tirar para o complemento, que estava passando esses sufocos, e aí ela passou algumas coisas, teve um medicamento mesmo e um fitoterápico, ajudou demais. Eu não sei se foi no outro dia, se foi daí, eu não lembro como foi, gente, mas a quantidade de leite que saía na bomba, e aí você só pode tomar aquilo por um período pequeno de tempo, né? Mas aí a quantidade de leite que saía, aquilo ali já me ajudou a guardar. Aí já tinha aumentado a quantidade de complemento que Davi tinha que tomar. Então eu tinha que produzir mais leite mesmo. Mas aí eu já estava conseguindo, assim, produzir um tanto que dava para as 2 mamadas seguintes. E aí tinha todo esse processo e eu conseguia fazer mais. Mas ainda era difícil, assim. Depois eu comecei a guardar mais, e aí comecei a guardar no congelador. Depois que eu parei de tomar o remédio, a produção diminuiu, mas já tinha uma quantidade que eu conseguia ficar folgada, sabe? Às vezes eu não conseguia a quantidade que eu queria assim, poder guardar mais no congelador, mas logo que tirou o medicamento, eu só conseguia manter aquilo ali. Eu consigo ter o complemento de agora, mas na mamada eu tirava para 2 mamadas da frente, né, de complemento. Então, eu não ficava mais no aperto que eu estava antes, só que também não conseguia guardar para amanhã, para eu poder ficar tranquila, para eu poder não ter que ficar o tempo inteiro tirando.
Nessa hora eu já tinha a bomba, que ajuda demais da conta. E aí foi o primeiro mês assim. No final do primeiro mês, a gente estava indo nas consultas semanalmente, mas logo que começou o complemento, ele já começou a ficar mais calmo. Ele tá gritando que ele tá procurando a bola. Ele começou a ficar mais calmo e quando a gente dava o complemento certinho, quando eu via que tinha leite, quando eu via que estava saindo leite, ele dormia muito bem. Chegou o final do primeiro mês, na consulta, a médica já falou que poderia espaçar um pouco mais as consultas, acho que a gente começou a espaçar, né, assim, 15 dias, e que a gente poderia começar a tirar o complemento. No início foi muito difícil, tentamos tirar o complemento, não estava conseguindo, então fiquei mais um tempo, acho que até a consulta de 1 mês e meio. Aí depois dessa consulta de 1 mês e meio, as férias de Graciliano já iam acabar. E aí a gente começou a tirar mais mesmo o complemento. E para isso, Davi tinha que mamar muito mais. Como que fazia, né? Durante o dia ele acabava mamando mais e a gente tentava dar menos complemento. E aí ia tentando dando aos poucos, sabe? Quando a gente viu, tirava, vamos dizer, né? Se antes a gente dava 60, a gente passou a dar 30, esperava ver se a gente conseguia que ele dormisse e tal, botava para dormir, ia tentando isso. E de noite, algumas noites eu tentei não dar nada, e foram noites muito cansativas, porque aí eu deixava ele no peito, e aí eu dormia com ele no peito. Não indico, tá, gente? Eu acho que isso nem é certo, nem é seguro, nem nada, mas é o jeito que eu consegui fazer. O que eu fazia é, eu deitava, Davi ficava aqui no peito, aí aqui em casa a gente tem grade, acho que ficava a grade no colchão, para ele não ter o risco de cair, e eu ficava com uma almofada assim, embaixo do braço aqui, para segurar ele altinho assim, né, e ter menos risco dele cair lá no colchão, mas tô falando do meu jeito, isso, né, não sei se é seguro não, porque almofada não é pra ter nada. Mas era assim, botava a almofada aqui embaixo, que aí o braço ficava assim, Davi ficava com a cabecinha aqui mamando, e eu não sei se do outro lado a gente colocava uma almofada também, não lembro exatamente, mas eu sei que dessa almofada a gente sempre colocava e aí ele ficava horas e horas mamando durante a noite, até ele dormir, eu dormia, às vezes eu dormia, ele tava mamando, eu dormia, e eu acordava, ele ainda tava mamando, ficava lá no peito muito tempo. E durante o dia também, eu cheguei a marcar, que eu marco no aplicativo aqui, 12 horas dele no peito durante um dia, nessa época que estava tirando bastante. Depois, durante a noite, eu já não estava mais gostando desse negócio de deixar ele a noite toda, estava me cansando muito. Então, o que eu fazia era, enquanto ele estava mamando um peito, eu botava a bomba no outro peito, e aí esse leite que saía durante a noite, então eu não precisava chamar a Graciliano para ele ir, pegar o leite, esquentar, esterilizar 400 coisas, não sei o que, não tinha que fazer nada disso. Era a mesma bomba que eu botava num peito, eu botava no outro, né? Eu levava lá pro quarto a bombinha já esterilizada. Aí eu levava todas as coisas de fazer a complementação já pro quarto antes de dormir. Então eu levava o pote onde eu ia colocar o leite, a bombinha, a sondinha, o copinho que eu botava o leite pra dar pra ele. Então ficava tudo prontinho. E aí eu podia ficar no quarto, não precisava sair, não precisava fazer nada. Eu ia lá, colocava a bomba. Então, vou explicar direitinho. Colocava a bomba no peito enquanto ele estava mamando o outro. Isso ajudava também a produzir todo aquele leite que saía durante a noite. Eu não guardava, eu dava todo para ele. E aí, isso me ajudava à noite, porque não dava tanto trabalho de ficar tirando leite, mas ao mesmo tempo dava saciedade para ele, para não ficar a noite inteira com o bebê pendurado. E aí eu conseguia colocar ele no berço. O complemento da amamentação para ele foi praticamente todo o tempo por sonda. Eu nem experimentei dar mamadeira, eu nunca dei a mamadeira pro Davi, eu tinha muito medo de ter confusão de bico. Eu já achava que ele tinha confusão de bico, ele brigava com o peito, acho que por o peito talvez não ter a quantidade de leite que ele queria, ele dava uma brigada lá com o peito, eu falava, ele tá tendo confusão de bico, sendo que nem bico ele não usa, né? Então eu não quis dar nem chupeta nunca, nem mamadeira nunca, e era a sonda que a gente utilizava, e a maior parte do tempo foi a sonda no dedo. Isso era bom porque a minha mãe conseguiu dar leite pro Davi, Graciliano conseguiu dar leite pro Davi, eu conseguia descansar assim, um pouco da amamentação e dar o leite pro Davi no dedo, e porque eu não conseguia fazer a translactação.
essa sonda, muita gente indica, e o certo e o ideal, e que os pediatras, inclusive, falavam para tentar, e a consultora de amamentação também falava para tentar, é a translactação, porque aí a criança continua sugando no peito, e ao mesmo tempo vem o leite do seu peito, que às vezes não está saindo tanto, mas vem o complemento e ele bebe aqui. Não dava muito certo, principalmente no início, eu acho que só no segundo mês que eu consegui dar algumas vezes. E normalmente era essas dias de noite, que aí eu não tinha que chamar ninguém e tal, aí eu algumas vezes consegui. Mas no geral, Davi ficava agoniado com aquela sondinha, quando estava mamando o peito e a sonda. No início eu nem conseguia colocar, ele não sugava, e aí não servia para nada aquilo. Ou então parecia que ia muito, escorria pelo peito, fazia uma confusão. Então eu acho que se você estiver tendo problema, não precisa esquentar sua cabeça que tem que fazer essa translactação. Se não deve fazer, não faça. Não tem problema. Dá no dedo, coloca no dedo assim. No próximo vídeo eu explico como é que a gente coloca no dedo e dá. Mas foi pouco tempo que eu coloquei assim da translactação. Não achei que foi tão interessante, não. Principalmente durante o dia, que ele estava um pouco mais alerta. Durante a noite, que ele estava mais sonolento, eu conseguia mais. Mas é muito difícil, tá? Eu não achava fácil acertar o ponto onde você tem que colocar a sonda no meio do seu peito para não agoniar o bebê e ao mesmo tempo ele conseguir puxar o leite que está na sonda. Porque às vezes você coloca a sonda lá e ele não consegue puxar o leite. Então as noites começaram a ser assim de fazer esse complemento só com leite lá. E a gente foi diminuindo, 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 até que eu via, inclusive, que o meu peito produzia mais leite e eu consegui tirar o complemento. Eu acho que depois de uma semana assim que tirou o complemento, até a sonda o Davi não aceitava mais. O Davi não aceitava mais tanto a sonda. Eu tentava alguns dias de noite que Graciliano desse o leite inteiro, que era... Não lembro. Tudo bem, filho? Quer vir aqui? Você tá só conversando? Alguns dias de noite, Graciliano dava a quantidade de leite toda que ele toma, né? A quantidade que tinha que tomar se eu não estivesse em casa, para ver se eu descansava, se eu tomava um banho mais tranquilo e tal. E alguns dias Davi aceitava, outros dias ele não aceitava, ele queria o peito para dormir de todo jeito, porque no primeiro mês ele dormia várias vezes só com essa sondinha, então a barriguinha dele ficava satisfeita e aí ele já dormia com a sondinha mesmo. Depois, no segundo mês, já ficou muito mais difícil, ele já parecia que tinha criado mais um apego ao peito. Então ele precisava mais. Então depois ele já precisava mais de peito para dormir. Mas depois do segundo mês, quando a minha produção ficou boa mesmo e regularizou e eu conseguia descansar mais e tudo mais, não precisou mais de complemento, assim. Eu aprendi também a ver, eu vou ver se deixo o link aqui de alguns vídeos que eu vi de uma consultora de amamentação, não é os vídeos da minha consultora de amamentação, é da consultora de amamentação da minha irmã. E ela ensina, assim, a você identificar como que o bebê tá mamando certinho e se tá saindo leite. Isso me ajudou bastante, assim, até para poder saber se era para dar o complemento, se eu podia tirar o complemento. Isso foi me deixando mais tranquila. E Davi ganhou muito peso depois, ó. Davi é uma criança, assim, bem fortinha e não teve mais problemas, sabe? Então, a gente superou isso, graças a Deus, não precisou de mamadeira, essas coisas, então não teve confusão de bico, então deu tudo certo, né, meu amor? Então passa, gente, se você estiver passando por um problema assim de amamentação, vai tentando, vai fazendo, se precisar da fórmula, porque no meu caso eu consegui não dar fórmula, consegui dar o meu leite, vai ter gente que provavelmente não vai conseguir, se precisar da fórmula, dê. Eu vou fazer um vídeo também mostrando como que eu dava o leite para ele com a sondinha, então não fique preocupada com confusão de bico. Se você fizer com a sondinha, não tem como dar confusão de bico, porque não é bico. A translactação, você pode fazer com translactação ou no dedo, isso aí não tem como dar confusão de bico no seu bebê. Então você pode fazer tranquila e vai passar, vai passar. E não é a coisa mais difícil do mundo, não é a coisa mais difícil pro neném que dorme mal, neném que tem cólica, é mais difícil. O Davi não teve cólica, né? Mas assim, você vai superar, tá? Fica tranquila,
vai passar. No início, parece que nunca mais vai acabar aquilo. Que a gente vai passar o resto da nossa vida botando esse negócio, esse esterilizador no micro-ondas. Senhor amado, 480 vezes que você tem que esterilizar, você tem que lavar, você tem que limpar antes de botar no esterilizador, depois tira do esterilizador, você tem que deixar secar, e você guarda. Nossa senhora, a gente tinha um aparato aqui para poder fazer. Mas passa e o seu neném cresce e fica forte. Então, assim, essa foi a minha experiência. Se você quiser, conta aqui nos comentários também a sua experiência. Eu tenho certeza que outras mães que assistirem esse vídeo e olharem nos comentários vão gostar, né? De saber a experiência de outras mães também. E se tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho também esclarecer as dúvidas. E se precisar também, em outros vídeos eu comento, né? Sobre as dúvidas que tiverem aqui. Ok, menino? Ele quer vir no colo e depois quer ir no chão. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Dá beijo, filho.